gente! E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Vida Sob Controle, o podcast onde a gente fala sobre vida, negócios, hábitos e como se tornar a sua melhor versão. E hoje temos uma entrevistada muito especial, surpresa aqui para vocês. Ela que conta com mais de 500 mil seguidores no Instagram, 900 mil seguidores que chama no YouTube, crescendo a cada dia, tem um marido incrível, tem 2 filhos ainda mais incríveis, a Sarinha, o Thomas, o marido dela se chama João, para quem não sabe. E ela está aqui hoje para responder perguntas muito tranquilas, nada polêmicas, coisas apenas como política, aborto, religiosidade, coisas do tipo, para a gente buscar um cancelamento, né? Não, tô brincando. Bem-vinda, Vanessinha, tudo bem? Tudo bem, já tô nervosa, já tô tremendo já com a tua introdução, porque, né, já fala palavras ali que a gente fica, ai, João, Gustavo, mas tudo bem, muito feliz de ter sido convidada para ser entrevistada no meu próprio podcast. Ela já me olhou agora, João, não era de falar disso nem na introdução, João, vamos falar A gente não faz assim. nem brincando, mas tô animada para ver o que o pessoal perguntou, o que tu vai trazer para mim, não sei as perguntas, então tô curiosa. Então, eu tirei vários prints de várias perguntas, algumas se repetiram muitas vezes, eu decidi ignorar, porque esse sou eu. E temos muitas perguntas sobre filhos, sobre maternidade, sobre tua cirurgia agora também, que é o assunto do momento, né? Mas eu acho que relacionamento é um dos tópicos mais fortes. E a primeira, eu vou perguntar, que é algo que a gente fala, eventualmente, que é: às vezes eu e meu marido parecemos somente amigos. Algum conselho ou dica? É bom que vocês sejam amigos, isso é importante, mas eu acho que é uma questão de expectativa, né? Do relacionamento. E o que tá incomodando a pessoa num relacionamento de amizade? Porque nós somos muito amigos no dia a dia, mas tem coisas que separam uma amizade de um relacionamento amoroso, né? Então, talvez tenha que ver essas questões do relacionamento amoroso, como andam. E por que o que tá incomodando ela? Assim, é difícil de saber, porque eu não sei o que ela vê como só amigos. O que tá incomodando ela nesse quesito? É difícil quando a gente não sabe todo o contexto. Mas entender também, eu acho que todo relacionamento passa por fases. A gente teve as nossas fases também, que a gente já teve um pouco mais distante, seja porque a gente tava meio que se estranhando, porque cada um tava num momento, e aí isso impacta no relacionamento, fases melhores, fases não tão boas, fases mais distantes, fase mais amigo, fase mais próximo. Mas tudo depende. Eu imagino que o que ela quis dizer aqui é que eu costumo brincar que sempre o início de um relacionamento tem aquela fase da paixonite, né? Sim. Que é tudo, ai meu Deus, eu E não talvez consigo ela esteja desgrudar de esperando ti. aquilo ainda continuar. Eu imagino que seja algo desse sentido, de que esfriou, entre aspas, a gente ainda tem um relacionamento de amigos, mas não tem mais aquela... É porque eu acho que tem que alinhar a expectativa de que o relacionamento do início não vai ser o relacionamento para sempre, né? Aquela paixão, aquele fogo do início, ele passa uma hora, e isso não é uma coisa ruim. Porque significa que o relacionamento passou para uma nova fase, mais madura, em que daí a gente entra na questão do amor. E o amor, ele não é só um sentimento, é uma escolha. Eu escolho te amar, eu escolho estar contigo todos os dias, apesar de nós sermos diferentes, e tu fazer coisas que me incomodam, e vice-versa. Eu te incomodo, eu te irrito, eu tenho defeitos, etc. Mas a gente escolhe estar junto. Não, né? Eu sou maravilhosa. E então talvez ela esteja esperando aquela magia, ser surpreendida, coisas que ele fazia antes e não faz mais. É comunicar, talvez, pro marido dela, né? Como ela tá se sentindo. Porque talvez ele não tenha a mesma impressão que ela, ou talvez ele tenha e também não comunicou, não sabe. Então, o meu conselho, nesse caso, que é o conselho de sempre, que foi algo que eu aprendi contigo, é conversar. Sentar e falar isso sem apontar dedo, ou dizer porque tu não tá fazendo mais isso ou aquilo. Do tipo, poxa, eu tenho percebido que o nosso relacionamento tá assim, ele não costumava ser desse jeito. Por que a gente tá assim? Isso não tá me agradando. O que a gente pode fazer pra melhorar juntos? Acho que esse seria o conselho. Considerando que a gente não sabe todo o contexto. Pode ser. Eu vou trazer uma coisa que eu ouvi num podcast recentemente do Fabrício Carpinejar, né? E ele me marcou muito, que ele fala que nesse momento de... O solteiro, por exemplo, ele saiu para algum lugar e aí não conheceu ninguém, nada aconteceu, tudo bem. Ele só vai pensar que amanhã mais uma chance dele sair, conhecer alguém, tá tudo certo. Enquanto casado, se teve um dia, um momento, enfim, onde as coisas... hoje foi um dia normal, nada de incrível aconteceu. Ai, meu Deus, é um drama, é o fim do casamento. E, na verdade, não é assim, né? Então, depois que tu tá casado, tu tem um amigo, de fato, pra te ajudar. Então, acho que se tem essa amizade, é uma coisa muito positiva, né? Exato. E talvez ela esteja vendo isso por conta daquela função de cair na rotina. Porque muitas pessoas veem o cair na rotina como algo negativo, a rotina como algo negativo. Mas
como todo mundo deve imaginar, que nos conhece, nos acompanha, a gente ama a rotina, porque a rotina, a nossa vida hoje é a gente escolher os que fosse desse jeito. E a gente não vive todo dia coisas, aventuras e buquês de rosa e jantares. Não, a nossa vida é a nossa vida normal, mas é que é isso a vida. A vida é feita dos dias normais. Vai ter esses momentos extras que são incríveis, é claro, quando a gente sai para jantar, quando a gente faz uma coisa diferente. Mas não tem como, pelo menos no nosso caso, né? Ser isso todos os dias. Então, que bom que a nossa vida é assim, que bom que... Se for isso todos os dias, isso se torna normal. Pois é, e também vai cair na rotina, e vai ser porque a gente se acostuma com as coisas. Então, é aprender a lidar, que é a vida acontecendo. Muito bem. Muito bem. Dicas do que fazer quando queremos tudo do nosso jeito, mas precisamos respeitar o outro. Eu não entendi por que tu selecionou essa pergunta. Significa que eu sou uma pessoa assim que costuma querer tudo do meu jeito? Não. Imagina, de forma alguma. Mas olha, sendo uma pessoa que tem essa tendência, né? Na média, eu acho que todo mundo quer um pouquinho as coisas do jeito que quer, né? Do jeito que gosta, do jeito que acredita. Mas eu tenho isso muito forte em mim. Alguns mais do que os outros. Alguns mais que outros. Especialmente quando tu é casada, quando tu tem um relacionamento, tu tem que entender que não é só mais a tua vontade, o jeito que tu quer. A gente tem a tendência de defender aquilo que a gente acredita e o que eu quero, porque o que eu acredito é o que eu acredito, então é o que eu acho certo e tal. Mas a pessoa com quem eu tô, se a gente estiver falando num casamento, nem sempre a gente tem a mesma ideia. E aí a gente vai ter que entender. Ou a gente vai fazer com o jeito do João, ou a gente vai fazer com o jeito da Vanessa, ou a gente vai chegar no meio termo, no meio do caminho, tentar juntar um pouco dos dois lados ali. Porque se tu vive sozinha, se tu mora sozinha, se é tudo tu e tu mesma, tá tudo ótimo, faz do jeito que tu quer e pronto. Porque na tua casa, daí quem decide é tu. Mas quando tu vive com mais pessoas, tu tem que entender que não vai ser tudo do teu jeito, porque as outras pessoas também têm o jeito delas. Então, acho que é maturidade para entender que a gente precisa tentar chegar no meio termo, que não dá para tentar vencer na força do braço sempre. Que sim, tem vezes que o teu jeito pode ser o ideal para aquele momento. Então, é saber apresentar a tua ideia e não chegar apontando o dedo de que a pessoa tá errada e que tu tá certa. Ou não, mas ó, eu tenho esse ponto de vista aqui. Quem sabe, né, ó, por isso, isso e isso. Eu tenho dificuldade, às vezes, de explicar o meu ponto de vista, porque na minha cabeça, às vezes, as coisas só são como são. Eu não tenho muito porquê, né? E aí o João sofre com isso, porque ele gosta da explicação. E aí eu tenho que ir tentando entender por que eu acho que tem que ser assim. Porque, de fato, se ele pensa diferente de mim, eu tenho que mostrar pra ele, né, por que o meu jeito eu acho que é. Então, isso às vezes é um problema, mas eu tô aprendendo, tô melhorando. Então, é comunicar maturidade pra entender que não vai ser tudo do teu jeito sempre. E tentar chegar no meio do caminho, ceder. Acho legal que ela sabe, né? Ela falou. Exato. Como que ela tá buscando, aparentemente, fazer isso. Tentar ouvir mais e falar menos. Porque a gente também, que tem essa característica, de ter a tendência de falar muito e querer mostrar o que a gente quer, o que a gente acha, o que a gente pensa. E a gente não dá espaço pro outro falar. E às vezes o que o outro pensa é tão legal quanto, é melhor ou é mais certo, sei lá, se adapta melhor àquela situação. Então, eu também fazer o exercício de falar menos, de tentar controlar mais, porque tu não precisa falar tudo o tempo todo e expor a tua opinião o tempo todo, o que tu quer o tempo todo. Essa é uma dificuldade minha que eu também tenho tentado controlar. De, ok, eu não preciso falar sempre. E aí tu vai ver uma mágica acontecer, fica muito melhor a vida. Porque daí tu tem menos conflitos também. Escolher o que falar. Escolher o que falar. Escolher as brigas. Escolher as tuas lutas. Vamos lá. Essa daqui eu também lembrei de ti. Como manter o foco e a produtividade quando o ambiente ao redor não colabora? Ai, de novo, a gente precisa de contexto, porque às vezes o ambiente não colabora porque é tu que tá deixando daquele jeito ou porque tem outras pessoas. Vamos criar o contexto. Aqui o que eu tô imaginando novamente é a mesma pessoa que fez a pergunta anterior. Eu imagino que ela vai ter a família, enfim, as pessoas próximas dela que de alguma forma não estão colaborando, seja com comentários, seja por terem hábitos, enfim, objetivos muito diferentes ou um mix disso tudo. Mas eu acho, o motivo que eu fiz essa pergunta pra ti é porque eu noto que tu tem uma diferença muito grande de mim. O ambiente me impacta muito mais do que parece te impactar. O que eu quero dizer eu num momento onde tem um encontro de pessoas e eu tô focado em um objetivo, mas lá tá todo mundo fazendo algo diferente, buscando alimentação como exemplo. Então eu tô bem focado na minha dieta, mas naquele momento tem um churrasco, tem vinho, tem coisas assim. É muito fácil pra mim sair naquele momento. Vou voltar no dia seguinte, beleza, mas lá eu saio. E tu não interessa o que estiver acontecendo. Se eu passar 10 dias de férias num lugar com tudo que tiver de maravilhoso ao redor,
Mas tu tá com uma coisa na cabeça, tu vai ignorar todo o resto e vai manter aquilo lá. E justamente tu ignora o ambiente ao redor, tu consegue deixar isso de lado. Tem várias características minhas daí que influenciam nisso. Daí, como é uma característica minha, é difícil de dar dica. Porque eu falo, não, gente, eu sou teimosa. Ser teimoso é ruim, mas também pode ser bom. Tenho tu e a Sara em casa agora, né? Então, assim, a pessoa não vai ter como ser teimosa também se não é uma característica dela. Então, eu vou tentar ser mais prática nesse sentido. É porque quando eu tenho um objetivo muito claro e eu definir que eu vou atingir aquele objetivo, que eu vou chegar naquele objetivo, eu vou fazer o que tiver que fazer para chegar nele. E é isso. Eu não vou desviar. Se eu tenho um objetivo, daí tu falou de alimentação, porque eu acho que a gente sempre acaba usando esse exemplo porque é mais fácil de ilustrar, né? Mas no teu caso, você aplica tudo. Mas vamos aí, sei lá, eu tô de dieta. E aí a gente foi fazer um jantar ou fez um café da tarde em casa, como já aconteceu, em que eu estava de dieta. A gente fez o café da tarde, eu comi o que me cabia da minha dieta e não comi as coisas que tinham na mesa. Teve uma vez que tu colocou prato pra todo mundo, menos pra ti. Exato. Porque eu já tinha comido antes, inclusive. Porque eu tava com fome antes, de novo, né? Então, ok, comi. E eu não tenho problema em fazer isso, porque eu não me importo com o que as pessoas vão pensar nesse sentido. Se alguém falar, ai, como ela é chata porque ela não comeu, tá todo mundo comendo, eu não me importo. Porque eu tenho o meu objetivo e eu quero chegar nele e eu vou fazer o que tiver que fazer pra chegar lá. E aí eu entendo que nessa situação do café da tarde, eu não comer não impacta em nada. Por quê? As pessoas foram lá em casa pela companhia, certo? A mesa, a comida... Comida que a gente oferece é muito boa, então assim... Eu sei então, que a comida que a gente oferece é diferenciada, mas aquilo ali é um plus. Mas a gente tá ali por estar junto. Então, o eu não comer não faz diferença nenhuma, porque nós continuamos estando juntos ali, eu comendo ou não. E aí eu vou seguir o meu objetivo, eu continuo ali, eu tô junto com o pessoal, se cumpriu o propósito do nosso café da tarde. Que era estar junto, que era estar rir, que era conversar. E eu não precisei sair do meu objetivo para isso. Porque eu sabia que para aquele objetivo eu tinha que ser desse jeito. Então, quando eu determino uma coisa, eu vou fazer o que tiver que fazer para chegar lá. E eu não ligo e desligo conforme convém. No sentido de que, se eu estou realmente... Porque assim, tem aquele, eu vou fazer, mas aí tá ok, abre exceções. E tem aquele, não, estou fazendo e é 0 exceções. Quando eu tô nesse formato aqui, não tem exceção, ponto, acabou. Quando eu tô no outro formato, eu sou bem mais maleável. Mas... E é interessante porque eu noto que tu, nesse não vou ter exceções, etc., mas por algum motivo que tu não teve controle, teve que ter uma exceção. Tipo, vou treinar X período de tempo todos os dias e daí, por algum motivo, não teve como tu sofre. Uhum. Eu noto que aí é... Não porque, tipo assim, falando da alimentação, porque eu acho que eu vou perder resultado. Mas é porque eu tô tão focada no meu objetivo que me tirar daquele caminho, eu fico assim... Isso, eu noto que você fica agoniada, tipo... eu fico agoniada. Porque eu tô muito focada, assim, muito... Eu sou muito movida ao objetivo, né? Fiz isso, agora qual é o próximo? Eu preciso estar sempre me movendo. Mas o que eu quero dizer com ligo e desligo é porque parece que... Eu vejo muito, porque eu sempre vou dar esses exemplos porque eu recebo muito das pessoas, né? Os depoimentos delas acerca de hábitos e tal. Que parece que elas ligam e desligam. Porque é uma coisa extra, não faz parte delas. Na tua cabeça, então, se tu definir um objetivo, está definido e não vai haver exceções. Essa é a forma de conseguir fazer dar certo. Cria regra para aquilo. Do tipo... Porque nem todo mundo vai funcionar dessa maneira que eu funciono de... Por exemplo, eu tô na regra de não comer açúcar. Não vou comer açúcar e pronto, não tem uma exceção. É isso, tá? Mas se tu vê... Não, Vanessa, eu não funciono nesse extremo. Mas eu quero conseguir chegar no meu objetivo também. Então, cria regras pra ti. Do tipo, isso eu posso. Deixa bem claro até onde tu pode ir. De maleabilidade, tipo assim, de abrir uma exceção, algo do tipo. Mas daquilo ali tu não passa. Eu acho que isso funciona muito pra tu manter o foco e etc. Quando o ambiente não colabora, quando tu tá numa dieta e tu vai sair à noite. Ou, enfim, tu tá ali no meio da bagunça porque na tua casa ninguém colabora e tal. Tu tem um objetivo. E esse objetivo, ele é teu. E ninguém tem absolutamente nada a ver com isso. E essa é a verdade. É muito bom quando as pessoas apoiam. Seria muito incrível que tu precisando estudar, todo mundo na tua casa fizesse silêncio. Seria. Mas o teu estudo, sendo assim bem direta, é problema teu. O teu objetivo é problema teu e ninguém tem nada a ver com isso. Problema seria se eu, na minha dieta, no meu objetivo, falasse assim, não vai ter café da tarde aqui em casa. Ou não, agora todo mundo aqui em casa tem que comer o mesmo que eu como. Não pode. É problema meu a minha dieta. Fica muito mais fácil comer bem quando todo mundo ao teu redor come bem
É muito mais fácil tu ser disciplinado quando todo mundo no teu ambiente colabora para isso? Quando o teu ambiente, a tua vida, a tua rotina? Com certeza. E muito do que eu faço hoje é facilitado pela rotina que eu levo. Mas a rotina que eu levo, eu só consegui chegar porque eu fui muito disciplinada. Então, né? Mas ao mesmo tempo, então assim, ó, tu vai ter que colocar esforço a mais. Daí não tem segredo. Tu vai ter que te dedicar o dobro. Tu vai ter que botar mais esforço pra tu ir pra um canto da casa, pra tu aprender a estudar com barulho ali e ignorar aquele barulho. Tu vai ter que comprar um fone que cancela ruído. Tu vai ter que sair de casa pra estudar. É ruim, porque seria bom ter a colaboração. Mas ninguém é obrigado. Então, tu vai ter que dar teus pulos pra entender. E tu vai ter que trabalhar mais, talvez, pra poder chegar lá. Porque tu vai ter que botar mais dedicação ainda. Se tu pensar nos teus exemplos de coisas que tu fez que justamente tu conseguiu ignorar o ambiente e seguir mega focada. Pensando em exemplos, o que eu consigo imaginar é que todos eles tu tinha já uma clareza muito clara. Uhum. Tinha muita clareza do porquê tu estava fazendo aquilo, né? Sim. Será que isso é uma coisa importante? Que às vezes muitas pessoas veem tu focada, seja num projeto de trabalho, seja no treino, seja em alguma outra coisa, e elas não conseguem manter o mesmo tipo de constância que tu tem. Poderia ser, por exemplo, de que tu tem um objetivo muito claro, um porquê muito claro, e essas pessoas talvez ainda estejam muito mais... eu quero, mas não tenho exatamente esse porquê? Tem isso, a clareza de onde quer chegar. Claro que cada um é um, mas eu digo assim, pensando nos teus exemplos. Quando tu pensa em clareza, tem a clareza de onde tu quer chegar e por que tu quer chegar lá, por que tu faz o que tu faz. E são duas coisas muito importantes. Se tu não sabe onde quer chegar e por que tu quer chegar lá, esquece, não vai. Porque na primeira dificuldade que tiver, tu já desistiu. Isso é um ponto. E a outra coisa é aquilo que eu falei, eu não me incomodo com as pessoas. Por exemplo, eu não bebo álcool. Eu parei de beber em 2020. Por quê? Porque eu tava super fitness, né? Tava lá no meu auge do fitness, treinando lá. A gente tava na Holanda ainda, crossfit e tal, comendo bem. E aí, toda vez que eu bebia, eu ficava ruim. Aquilo me deixava ruim, tipo assim, me dava piriri. Vou poupar vocês detalhes, mas me deixava ruim da barriga. Atrapalhava a minha estética, atrapalhava o meu rendimento no treino. E o álcool não é bom. Tipo assim, ponto. E aí, como ok, vou parar de beber. Mas, poxa, o nosso círculo de amigos lá, toda vez que a gente se encontrava, a gente tomava alguma coisa. Tinha um drink, tinha um vinho, que seja. A gente gostava de beber juntos, né? E tem gente que se incomoda, né? Não que as minhas amigas se incomodassem ou algo do tipo, mas, tipo assim, eu tava ali numa situação que tava todo mundo bebendo. Eventualmente, alguém pergunta por quê, ou não as minhas amigas, mas eu já ouvi comentários, tipo assim, eu sou chata. Eu sou chata ou que não come, ou que não bebe. Então tá. Eu sou chata. Eu não me importo de ser a chata. Pra mim tá tudo ótimo, porque eu ser chata, eu não beber não impede ninguém de beber. Eu sou muito divertida quando eu bebo e quando eu não bebo. Então eu não preciso da bebida pra ser divertida e pra ser uma companhia agradável pra quem tá comigo. A gente conversou sobre isso, né? Que se esse é o motivo de tu ser chata, é melhor não ter esse tipo de pessoa e aí próxima. se então, a pessoa também, tipo assim, não, Vanessa, não. Eu vejo que ela ficou incomodada, então realmente não é uma pessoa pra ter na minha vida, porque ela tava condicionada. A minha amizade com ela tava condicionada a uma coisa que pra mim não faz diferença. Ela gostava da tua versão depois do álcool, Vanessa. Depois do álcool. Mas eu não me incomodo. E aí tem gente que se preocupa de, eu vou ser a única que não vai fazer isso. Mas tu entende que eu não beber, ou eu não comer, ou eu não fazer... Não impede as pessoas podem continuar fazendo. E não é porque eu não faço que eu tô julgando quem faz. Eu não tô nem aí, cada um faz o seu. E aí, é isso. Então, é clareza do porquê tu faz o que tu faz. Clareza de onde tu quer chegar. E entender que nem todo mundo vai se agradar com o que tu tá fazendo. E tá tudo bem. Segue teu caminho. Porque se tu tem os 2 primeiros pontos, as clarezas, tu sabe. Então, tu não vai te abalar. Não é qualquer coisa que vai te tirar da tua rota, sabe? E eu tenho isso muito forte. Pensando em algo a mais pra trazer aqui. Eu não sei se sempre foi assim pra ti, mas eu noto no meu caso. Eu era bem diferente disso, né? Tanto que naquele primeiro ano onde eu treinava e tu não, e eu tentava comer direito, tu não, o meu nível de constância e disciplina era muito menor. Mas hoje eu consigo muito mais facilmente determinar uma coisa e fazer sem me importar com os outros, enfim, ajustando. Mas foi um processo de educação minha e até das pessoas próximas, olha só, vai ser desse jeito, tá tudo bem, ponto.
Porque antes eu me sentia mal, tipo, mas estão servindo isso e eu não vou comer, mas daí vai ser chato. E agora não, tá tudo bem, eu já aviso antes, inclusive, tudo certo, pode fazer, não tô me sentindo mal, vamos a gente. Mas é um processo, talvez, também de... E tu não precisa te explicar, prática, porque às vezes a gente fica assim, a pessoa oferece, e daí tu tem que falar, não tô comendo açúcar. Não precisa falar que não tá comendo açúcar, fala, não, obrigada. Ou tô bem, já tô satisfeito, ou não precisa falar, porque daí tu abre espaço pra tu ter que dar explicação, pra pessoa perguntar, daí tu, entendeu? E aí daqui a pouco tu fala alguma coisa que pode ofender a pessoa. Então assim, não, só obrigada, tô bem, muito obrigada. E continua a conversa e segue a vida. Justo. Se você puder... isso daqui é filosófica um pouquinho, mas como tu trouxe essas perguntas pra mim também, eu vou devolver, tu vai ter que pensar rápido agora. Se você pudesse ensinar uma coisa para as crianças com garantia de que elas levariam isso pra vida, o que seria? Lá. Se eu pudesse ensinar... Então, porque assim, a disciplina a gente não ensina, né? Elas podem me ver sendo disciplinada, mas... Quando eu penso em ensinar, é uma coisa que eu vou falar pra elas e que devo colocar na cabeça delas. É isso? Não sei se precisa falar, enfim, tu vai escolher uma coisa que elas vão aprender e vão levar pra vida toda. Vai escolher uma coisa, assim, que é garantido que elas vão levar pra vida toda, o que seria? O que a gente estava falando agora nessa pergunta anterior. Como é que a gente pode chamar? Determinação? Pra resumir, tipo, porque não é de ser disciplinado. Se tu é entrevistada, tá. Então, eu ouvi a tua opinião. É que daí é um pacote. É isso do não se incomodar com o que os outros dizem, não fazer isso te tirar do teu caminho. Ser determinado pra continuar no teu caminho. Ser disciplinado pra continuar no teu caminho. Então não é uma coisa só. É difícil. Mas eu preciso de uma. Tá, então... A determinação. Essa determinação de eu decidir onde eu vou chegar, eu decidir onde eu quero chegar e eu vou fazer o que tiver que ser feito pra chegar lá. Porque daí no caminho eles vão aprender que eles vão precisar ter disciplina. Eu fiquei com vontade de chorar agora porque eu pensei neles grandes, tipo assim, fui longe, deu, ai meu Deus. Mas tá, eles vão ter que aprender a ter disciplina e a não ouvir os outros. Porque dificilmente a gente consegue chegar nos nossos objetivos se a gente fica ouvindo o que tá todo mundo falando. Então, a determinação pra seguir no caminho, seguir nesse caminho que tu escolheu. É isso. Tu vê a diferença minha e tu, fiquei pensando agora, porque eu sempre falo que tu é muito mais impulsiva, faz as coisas na hora e eu penso, né? Se tu tivesse feito essa pergunta pra mim, eu ia ficar 30 minutos pensando. Não sei se eu nem ia dar uma resposta. Tu já foi aqui, já rapidinho. Raciocínio rápido, né? E olha só, essa daqui tu fez pra mim outra vez. O que tu diria pra Vanessinha de 5 anos no futuro? Vanessa de 5 anos no futuro. Vanessa, perdão, não Vanessinha. A Vanessinha de 5 anos no futuro? É doido porque eu não tenho muito esse costume de pensar lá na frente, né? Sempre que as pessoas falam, ai, como tu te vê daqui tanto tempo? É algo até que eu tenho que melhorar, porque é importante ter essa visão, né? Até pra guiar os nossos planos, os projetos e tal. Mas tá, eu de hoje encontrei com a Vanessa de... Daqui 5 anos, de 2030. 37 anos. Tu tem noção? 37 anos? Não sei o que eu diria pra ela. Essa resposta não é aceita, essa resposta não funciona. É que eu não sei quem que eu vou ser daqui 5 anos. Eu nem pensei, meu Deus, isso é muito difícil. O que tu respondeu aquele dia? Eu não lembro. Tu quer cola? Eu queria tentar copiar a tua resposta, porque eu não... Que falar sobre não se esquecer de algumas coisas. A pessoa do passado é mais fácil de falar, agora a pessoa do futuro... pode ser. Eu acho que é manter... Que ela mantenha, que eu espero que ela esteja mantendo, aquilo que a gente tem, que a gente sempre conversa, eu e tu, o pé no chão das coisas, porque a gente faz coisas legais, a gente conquista as coisas legais, a nossa vida e tal, mas não perder o foco daquilo que realmente importa da vida. Manter os pés no chão, que ela continue para Vanessa de depois ainda, não ser deslumbrada com nada, não se acostumar com as coisas que são incríveis continuarem sendo incríveis e continuar sendo grata pelas coisas. Porque isso, definitivamente, a Vanessa de 37 anos vai ter, que é, eu não acredito que eu tenho o que eu tenho hoje. Que eu vivo hoje. Porque a Vanessa, desde que a gente foi pra Holanda, mas enfim, acho que desde a Sara, especialmente, né? Porque a
não posso falar que eu não vontade de chorar. Mas desde que eu me tornei mãe, que daí a gente já era família eu e tu, né? Mas que daí as crianças vieram, a gente virou mais família ainda e tudo que aconteceu, pra mim é uma coisa muito fora. E aí, pra eu não me acostumar nunca com isso e ter essa noção de que Deus foi muito bom comigo, de que eu nunca imaginei que eu fosse viver isso tudo, então que eu continue grata e que eu continue ciente disso, de que não foi por merecimento, foi realmente graça, foi um presente que Deus decidiu me dar. Não sei por que ele me deu, mas ele decidiu me dar. Então que a Vanessa continue sendo grata, que eu espero que ela seja muito grata. Isso. E agora a Vanessinha voltou para janeiro de 2020. Acho que janeiro de 2020 a pandemia estava prestes a acontecer, estava começando. A gente estava morando na Holanda ainda. E o que tu falaria para Vanessa de janeiro de 2020? Não vai ser um processo fácil que vai vir aí pela frente, mas segue. Segue porque, por alguma razão que tu não entende até hoje, Deus é muito bom contigo e Ele te dá umas coisas assim que tu nunca imaginou. Então vai ter uns momentos bem difíceis, mas só segue. Só segue. E acredita. Segue. Vai nesse caminho aí que... É doido, porque se a gente sabe o que a gente vai viver, se eu imaginasse lá em janeiro o que ia vir pela frente, talvez eu tivesse feito coisas diferentes, do tipo, João, já vamos voltar pro Brasil agora? Porque eu vou querer estar lá quando acontecer, eu vou querer estar junto com a minha família. Então, só que a gente não tem como saber o futuro, ainda bem, e então foi como foi, porque tinha que ser assim, então só diria pra ela, segue em frente, que tu já melhorou muito, já mudou muito, e ainda tu não faz ideia do quanto tu vai ter que melhorar ainda e mudar. Então, só segue. Muito bem. Teve alguma mudança de pensamento ou de crença significativa após a chegada da Sara e do Tominhas? Fica menos egoísta. Eu fiquei menos egoísta. A gente fica menos egoísta. Aliás, não dá pra generalizar, né? Porque eu não sei se é assim pra todo mundo. Mas para de olhar tanto pro próprio umbigo, né? Entende que a vida vai além da gente. O mundo não gira ao nosso redor. Então, especialmente nessa minha característica de ser muito a minha opinião, o que eu quero. E como eu tenho essa... Eu quero que às vezes eu falo assim, as pessoas devem achar que eu sou horrível, né? Eu não sou tão horrível, eu sou legal também. Mas é que eu fui filha única por muito tempo. Eu tenho 8 anos de diferença pra minha irmã. Então, a minha personalidade é de filha única. É de... sozinha não, mas de eu. Então, eu tenho muito isso. E eu sou muito independente. Então, é sempre eu me viro, eu resolvo. Eu não preciso de ajuda, não preciso de ninguém. Tem uma mini versão de ti mesma pra lidar Eu agora. Eu tenho agora uma filha que sou eu. E eu fico, Jesus, coitados dos meus pais. Devia ser super tranquilo pra eles. Eu tenho 2 agora em casa pra lidar. Tu tem 2, não. Mas é que tu consegue, amor, tu é paciente. Mas, então, como eu sempre fui muito centrada em mim, quando as crianças chegaram, quando a Sara chegou, né? Ela veio primeiro. Eu tive que sair muito de mim. E pedir mais ajuda, e aceitar mais ajuda também. Que pra mim é uma coisa difícil. Não porque eu acho que eu seja a melhor pessoa do mundo, eu faço tudo melhor e que daí ninguém faz... Às vezes eu tenho isso, né? Que ninguém vai fazer tão bem quanto eu as minhas coisas. Todos os dias, quase. Não porque eu acho que as pessoas são ruins, mas porque, tipo, isso aqui que eu que faço, eu que vou fazer muito bem. Mas, enfim, a gente precisa de outras pessoas. Então, isso foi uma coisa que mudou muito pra mim. Sabe? Tu precisa viver em comunidade, precisa de mais gente, faz diferença ter ajuda... E também a questão de mudar de opinião. Eu sempre tive opinião forte, nunca tive problema em mudar de opinião. Em mudar minhas ideias e tal. Mas depois das crianças, mais ainda. Porque tu tem filho, aliás, antes de tu ter filho, tu tens algumas ideias de como vai ser, de como tu vai fazer e tal. E depois que as crianças chegam, tu vê na realidade que muita coisa tem que ser diferente. Teve muita coisa que a gente definiu antes que a gente não abriu mão, que foi como foi. E teve coisa que depois eu acho que dá pra ser assim, mas vamos abrir. Tinha a questão da escola. Eu queria que a Sara ficasse em casa com a gente por muito mais tempo. Eu não sabia nem se eu queria que ela fosse pra escola. Isso era uma coisa que a gente falava. Mas depois, chegou ali numa certa idade dela, que eu vi, ela precisa ir pra escola.
Então, isso assim de abrir mão das vontades, das ideias e fazer isso de uma forma mais tranquila, de tirar o peso disso, porque às vezes é difícil quando a gente se apega demais numa ideia, né? E aí a gente acaba sofrendo por mudar de ideia. E como eu já tinha essa maleabilidade antes, mas aí vem as crianças e te chacoalham, aí ficou, tá, é o que é, paciência, vamos lá. Se tem algum tipo de desconforto, lida com desconforto. Então, acho que isso, sair de mim, né? De tirar o... Não é só sobre minha vontade, agora as minhas vontades, elas não estão mais em primeiro lugar, né? Porque tem 2 crianças que dependem da gente, então as necessidades deles vêm antes. E aí, é isso. Que muda, eu acho. Pra mim, pelo menos. E o que mudou ou melhorou no relacionamento de vocês com a chegada das crianças? Tudo ficou melhor. Tudo ficou melhor? Tudo ficou melhor. Ai, é porque assim, né? Nós já somos maravilhosos, já éramos maravilhosos antes. Mas isso é verdade. Não que nosso relacionamento seja perfeito, porque não é, mas que é uma coisa que a gente sempre comenta com as pessoas, né? Vai ter filho? Quer ter filho? Ótimo. Mas antes, como é que tá o relacionamento? Porque se o relacionamento já tá ruim, a chegada do filho pode piorar. E não é culpa do filho, é culpa, né? Não sei se culpa é a palavra, mas enfim, a criança não fez nada. A criança só tá sendo, né? Se o casal já não tá bem, as dificuldades que vêm junto com o nascimento de um filho podem piorar a situação. Então, como a gente estava muito bem alinhado antes, e foi um processo, né? A gente tá junto desde 2012. A Sara nasceu em 2021. Então, aí teve muito tempo pra gente se alinhar, né? E aprender e etc. Então, quando ela nasceu, não é que a gente já estava pronto como casal, porque eu acredito que é uma evolução pra sempre, né? Mas a gente já estava num ponto muito bom. A gente estava num momento muito bom do nosso relacionamento, da nossa vida. A gente conversa muito, a gente se alinhava, a gente alinhou expectativas antes das crianças chegarem. E às vezes eu acho que as pessoas não fazem muito isso. De, quando a criança nascer, vai ser difícil. Eu falava pra ti, né? João, se eu te xingar, se eu falar coisa que não deve, são os hormônios, eu tô cansada, privação de sono, ignora. Não é pessoal, tu sabe que no meu coração não é isso que eu penso, não é isso que eu sinto sobre ti. Então, não leva a sério. É só o meu cansaço falando. A gente conversou tudo isso antes. Então, quando as crianças chegaram, a gente não teve esse baque, assim. A gente teve ajuste de rotina. Eu digo que foram coisas mecânicas. Do tipo, agora a gente tem que ajustar aqui. Como a gente sempre fala aqui, né? Agora, a nossa agenda não é mais livre daquele jeito. Agora tem as crianças, então a gente tem que organizar a nossa vida por conta delas e tal. Mas isso não é uma coisa negativa. Isso é só a vida acontecendo. E melhorou porque nós viramos família. Melhorou porque a vida com eles é infinitamente melhor. Não tem nem o que dizer quanto a isso. E a gente ficou mais unido. Eu tenho a certeza de que o primeiro parto, né, o nascimento da Sara, deixou a gente ainda mais próximo. Porque, sem querer dar muita informação, vai para um nível de intimidade, né, um parto normal, em que o homem acompanha tudo, ele vê muita coisa. Então, parece que a intimidade até naquele momento melhorou, além de tudo. A gente ficou mais amigo, mais próximo, perdeu mais, sei lá, qualquer tipo de vergonha que tinha, sabe? E quando eu vi tu com a Sara... É pra eu chorar, né? Não tinha que ter vindo de maquiagem. Mas quando eu vi tu com a Sara pela primeira vez, isso é uma coisa que eu falo pra todas as minhas amigas que estão grávidas. Se tu acha que tu ama teu marido agora, espera até tu ver ele com o filho de vocês no colo pela primeira vez. Parece que tu vai explodir, assim, que tu não sabe o que fazer, porque tu ama ele infinitamente mais naquele momento. Seja porque ele te deu aquilo ali, vocês juntos fizeram aquele bebê, mas porque tu vê o amor da tua vida com outro amor da tua vida ali junto, meu Deus, é uma coisa assim que só Deus explica, porque não tem... Então, assim, não tem como não só melhorar. E aí, claro, tu facilita o processo, né? Porque tu é super parceiro, a gente tá junto em tudo sempre. Eu não fiz nada sozinha, então só melhorou. A nossa vida é muito melhor hoje. Muito bem. Eu tô segurando muito o choro, quero ver até quando que vai. Chora, Vanessinha, tá tudo bem. Estamos entre amigos. Eu não quero ficar toda borrada em rede nacional. Permanecendo nesse assunto, tu já comentou sobre isso, mas muito brevemente, acho que nunca aprofundou, pelo menos não que eu lembre, sobre por muito tempo tu não quis ter filhos. Ou tu pensava que tu não queria ter filhos. E por quê? Quais eram os motivos? Porque eu realmente acho que tu já comentou várias vezes, tipo, até ali eu não queria ter, mas não lembro de ter aprofundado um pouco nisso.
Tá. Eu vou tentar aprofundar, mas aí eu quero já dar um disclaimer, e isso aqui vale de uma forma geral para vários temas que às vezes as pessoas me perguntam, e eu só posso ir até um ponto porque tem coisas na minha vida que não são só sobre mim. E aí eu não quero expor ninguém e falar de ninguém aqui, né? Porque não é aqui somos nós nos expondo, né? Mas de uma forma... Porque vieram muitas perguntas assim. Eu imagino porque eu sei que do que eu já falei, muita gente se identificou, né? Com o meu processo e ainda não teve a virada que eu tive de não quero para quero ter filhos. Mas então, eu acho que foi uma construção de uma vida inteira o não querer ter filhos. Seja por conta da minha vida na infância. E quando eu falo assim, eu não quero que ninguém pense que, nossa, a Vanessa teve uma infância horrível. Algo do tipo, minha infância foi maravilhosa, fui uma criança feliz, etc. Mas assim como todo mundo, tive minhas questões na vida, problemas e etc. Vamos deixar assim. Então, acho que aconteceram muitas coisas comigo que me marcaram e que eu não queria ter filho para que eles não passassem por isso também. Entende? Como uma forma de evitar. Então, isso é um ponto. Outra coisa é que, bom, como eu falei, eu era muito minha vida, minhas coisas, meu tempo, minha rotina, meu corpo. Então, quando eu pensava nisso de ter um filho, eu tinha muito medo do que ter uma criança ia causar na minha vida. Eu tinha medo de como ia afetar o meu corpo, como ia afetar o nosso relacionamento. Eu tinha muito medo de mudar o nosso relacionamento. Muito medo. Eu lembro que era o que tu mais falava. Não porque tu me fez ter esse medo. Nunca nada aconteceu com relação a ti. Era uma coisa minha. Eu tinha muito medo de que, sei lá, aí a gente ia começar a brigar, tu ia deixar de me amar, ou tu ia me ver diferente, ou porque daí mudou meu corpo, tu não ia me amar tanto. Sabe assim, eu tinha várias ideias de coisas que existiam na minha cabeça. Inclusive, fiquei esse tempo todo pedindo pra tu fazer cirurgia, né? Porque eu tava incomodado. Exatamente. O João super se importava com isso, só que não. Mas então eu tinha várias questões, sabe? Várias questões. Eu não queria que a minha vida mudasse, não queria que o nosso relacionamento mudasse e também não queria ter um filho como forma de evitar que essa criança passasse por coisas que eu passei. E foi assim. Então, hoje eu dou graças a Deus que isso a gente não... que é o conselho que a gente dá para as pessoas, inclusive, né? Conversem sobre isso, porque é importante tu entender se a pessoa com quem tu tá te relacionando, né? O que ela vê sobre isso, se ela quer ter filhos e tal. A gente não falou sobre isso no começo, até porque a gente era muito novinho quando a gente se conheceu. Mas ainda bem, porque daqui a pouco, se tu tivesse muito certa a ideia de quero ter filho, tu vê que eu, teimosa do jeito que sou, não quero, aí já tinha cortado ali, né? A gente nem tinha continuado. Mas Deus ele sabe o que ele faz. Então, foi um processo que eu vivi. Eu acho que tanto de curar essas questões que eu tinha dentro de mim, desse medo da criança sofrer, depois passar pelo que eu passei, alguma coisa que eu passei. Medos nossos, né, do nosso relacionamento. E teve isso, cura dessas coisas, questões. Tem um ponto que acho que liga das últimas duas perguntas que tu não abordou, mas que acho que faz sentido ressaltar. De que o que nos ajuda muito também a manter a serenidade, o casal funcionando, etc. É de que a gente aceita a vida como ela é, né? Uhum. Então, ao invés de brigar com coisas que são naturais e que vão acontecer. Acordou de madrugada. Sim, um saco, mas faz parte. Uhum. Vai ficar doente, acontece. Teve um dia que tá mal-humorado. Faz parte. Então, ao invés de ficar se lamentando por isso o tempo inteiro, ok, óbvio que a gente comenta, mas a gente não lamenta, né? Essa noite foi pesada. Mas tá tudo bem. E a vida segue, né? A vida segue, a gente não fica sofrendo sobre... É do tipo, claro que a gente sente, porque tu não dormir à noite, tu vai sentir, tu vai ficar cansado. Mas não é o que a gente para a nossa vida por aquilo ali. Não, tá. Foi a vida que segue. Tem alguma coisa que a gente pode fazer pra resolver, pra próxima noite ser melhor? Se tá no nosso controle. Mas enfim, então passou... Eu não sei se tem alguma pergunta que depois pergunta o que mudou pra eu querer ter filho? Ou eu já falo agora? Acho que já pode falar agora. Já posso falar agora? Pode. Então eu tinha essas questões.
medos e etc. Vocês viram que é tudo do jeito que ela quer, né? Até a pergunta que ela vai ser entrevistada, ela faz, né? Não é porque senão eu paro de falar agora sobre isso. Não, pode falar sobre, já que tu quer definir tua própria entrevista. Eu não sabia. Quer fazer uma auto-entrevista agora? Eu não sabia se não ia ter a pergunta depois, entendeu? Do tipo, qual foi a virada de chave para ter filhos, para querer ter filhos? Ótima pergunta, vai lá. Aí, então, pessoal, bom, como eu havia falado, eu tinha medos. Eu trabalhei essas questões. E o que aconteceu? Relógio biológico, 100% para mim foi real. Eu comecei a conviver muito com criança. Quando a gente decidiu ter filhos, a gente morava na Holanda Aconteceu ainda. o Itai, né? Aconteceu o Itai e o Noah, que são filhos dos nossos amigos, né? Das minhas amigas que eu tenho muita saudade. E, bom, convivi muito com eles bebezinhos, assim. O Noah ia lá em casa, a gente cuidava ele, né? Pra Beatriz conseguir fazer as coisas. Sim, é verdade. O Noah ficava lá em casa uma horinha e meia. E na hora de ir embora, não, deixa ele aqui agora. Na hora Como que assim? ele ia embora, era muito, muito doido, né? Só um contexto. A Beatriz, brasileira, casada com um holandês. Eles moravam no mesmo prédio que a gente. E aí, ela sabia que a gente tava ali. E quando ela precisava fazer alguma coisa, estava sozinha em casa com o Noah. Gente, posso deixar ele aí um minutinho só pra ir lá organizar a cozinha? Eu, por favor. Aí ia lá em casa e aquele bebezinho era muito fofo. Tinha que mandar mensagem, não tá muito bagunçada essa cozinha ali, não? Pode arrumar a casa inteira, deixa ele aqui. Então a gente começou a ter esse contato com criança, né? Que a gente não tinha muito lá na Holanda, porque enfim, éramos nós e adultos. Mas aí o Itai e o Noah aconteceram, convivendo muito. A Raquel, né? Então eu acompanhei toda a gestação dela. Quando o Itai nasceu, ela foi pra casa, acho que 2, 3 dias depois eu já fui lá, já peguei ele no colo e já criou-se uma relação. E aí, com essa convivência, sei lá o que deu, que eu, meu Deus do céu, eu passei de não quero ter filhos e medos e etc. para preciso ter um filho agora. A minha vida agora tá incompleta. Imagina, aquela vida maravilhosa. A gente morava fora, nós dois juntos, viajava, a rotina redondinha, perfeita, fazendo tudo que gostava de fazer. E se eu não tiver um filho agora, meu Deus do céu, e meu Deus do céu. E aí, foi onde eu passei a bola pra ti, né? Da questão, João, quero. E aí, toda aquela história que tu já contou. E hoje estamos aqui com 2 filhos. Por enquanto, né? 2 por enquanto. Próxima pergunta. Foi a minha virada de chave, foi a convivência que eu acho que ativou o relógio biológico, a necessidade, sei lá, meu corpo gritava, assim. Eu sentia no meu corpo que eu queria ter filho. Vanessinha, além do João, quais coisas te tiram do sério? A pessoa botou além do João? Não, essa parte fui eu que adicionei. Quais coisas me tiram do sério? Deixa eu pensar. Quando as pessoas, tá? Não tô falando de uma pessoa específica, mas enfim. A única coisa que tu faz da tua vida é aquela função ali. Digamos que a tua função é pintar parede. Teu trabalho é pintar parede. É só isso que tu faz da tua vida. Eu te contrato pra pintar parede. E eu vou ver, a parede ficou toda manchada. E tu deixou tudo sujo. E tu fez mal feito. Mas aquilo ali é a única coisa que tu faz da tua vida. Como é que tu não faz direito? E eu não tô aqui pedindo pra tu fazer um quadro de Van Gogh. Eu tô só pedindo pra tu pintar a parede direitinho. E aí isso me incomoda. Só de falar que isso me incomoda, eu já fico incomodada. O exemplo é o João foi lavar a louça e deixou a pia um pouco suja. João, era só lavar a louça. Não, isso aí me incomoda. Mas me incomoda mais quando, tipo assim, serviço, sabe? Tipo, pô, a pessoa fazia aquilo ali da vida dela. E é o negócio da vida dela. É a empresa dela. Gente, então como é que não faz bem feito? Não tô nem te pedindo pra tu fazer incrivelmente. Só o básico. Entendeu? Que funciona. Que é isso. Isso é uma coisa que me tira muito do sério. E quando eu tenho certeza de alguma coisa, muita certeza. Geralmente ela tá errada quando ela tem muita certeza. Agora, Vocês queriam discussão ao vivo, pessoal? Vocês não têm noção, um negócio que eu sinto o meu sangue subir assim, ó. Tipo, a minha garrafa que tá aqui na minha frente, ela é preta e ela tem flores. E a pessoa vai me dizer, não, ela é azul. Não, mas essa garrafa, ela é preta, tá? E a pessoa, não, porque é azul. Gente... Eu dei um exemplo muito ridículo, mas é nesse sentido de, assim, ó... Isso acontece várias vezes, a gente tá no carro viajando e tem alguma situação e Vanessa, não, era desse jeito. João, não foi desse jeito. Vanessa, foi desse jeito. João, tu sabe que eu fico muito brava com isso, João. João, para. Não, para agora. E daí eu não sou assim com tudo, tá? É só com coisa que, tipo, pá, eu tenho certeza absoluta disso aqui, então não discute comigo porque eu fico muito brava. E aí, isso me tira um certo melhor também. de tudo, com alguma frequência eu tô certo.
Não, é bem raro. Eu lembro de 1 ou 2 vezes que aconteceu só. E aí eu não tenho problema nenhum em dizer, tu tá certo, eu admito. E aí eu ainda peço desculpa, porque eu sou muito educada. Mas essa tua certeza nem sempre tá tão certa assim, né? Não, a gente tem que reavaliar, né? Mas no geral, assim, é claro que tem um monte de coisa, mas daí a coisa, esse aqui me tira muito do sério mesmo. No geral dá certo, né? Quando é muito devagar também me incomoda. Quando não faz o serviço completo, me incomoda. Do tipo assim, a pessoa se limita a um quadrado, sendo que podia ser um retângulo, porque a área é maior. É que existem algumas questões, assim. Tem um exemplo de DR. 2015. João, passa aspirador. Lembra, sabe o que eu vou falar, né? Sei, óbvio. Fui passar aspirador, passei aspirador pela casa. Disse, João, passa aspirador no piso, ela falou, na verdade, né? Não, aspirador. Passa aspirador. Passei. E o que acontece é que existia o rodapé. E em cima do rodapé tinha pó, mas assim, não tinha nas instruções o rodapé como parte da onde o aspirador devia passar. Grande, não era aquele rodapé simples, era grande, ele era larguinho, era branco. E ele não tava branco. Mas o bom é que agora tu entendeu como é que funciona. Assim, precisa de instruções muito específicas, senão não. E aí isso me incomoda, isso me tira do sério. Eu tenho que dar instrução específica de coisas que são óbvias. Mas daí, se tu olhar uns outros episódios do Vida Sob Controle, tu fala que o óbvio precisa ser dito. Exato. Dica da Vanessa, então. Treinando essa questão. Do tipo, ali também, entendeu? O canto. Vai limpar a pia, não é só onde bota o prato que é a pia. A pia é a bancada inteira, entendeu? Daí pode olhar toda a pia. Mas aí eu tenho a questão, né? Eu prefiro já nem fazer, porque eu sei que se eu fazer, vou ser xingado. Se não fazer, vou ser xingado também. Já nem faço, então já deixo desse jeito. E aí é xingado também. Porque eu não faço. Mas E quais coisas elevam o teu astral? Coisas que me deixam animada? Coisas que me fazer coisas que eu gosto. Treinar. Então, tipo, pensando nos meus hobbies. Treinar. Fazer um bom... Tipo, treinar. Me deixa muito feliz. Treinar me deixa muito feliz. E se não, coisas que me deixam muito feliz. Quando a gente tá junto ali, nós as crianças, só vivendo. Que daí tem hora que tu olha pra minha cara e tu consegue ver o que eu tô sentindo, né? Que daí eu tô, tipo, olhando pras crianças assim e eu tô... Meu Deus do céu. Isso aqui é a coisa mais incrível do mundo. E eles estão só sendo eles ali. Eu tô, mas comendo com a colher, assim, bem bonitinho. E a Sara sendo a Sara. Porque a Sara em si já é um acontecimento. E aquilo ali me deixa feliz. Então, fazer coisas que eu gosto e tá com vocês. Tá com vocês fazendo coisas que eu gosto, melhor ainda. Mudando completamente de assunto. Tá. Como não se comparar com outras mulheres em um mundo onde tudo é aparência? Eu já falei disso 1 milhão de vezes, né? Sobre a comparação. É difícil achar perguntas que eu nunca tenha respondido. Porque não, mas eu gosto de falar sobre isso. Porque 27 anos, né? Porque é um óbvio que... Não é, aliás, não é óbvio, né? É uma questão bem específica. Eu tenho várias coisas em mim que me incomodam, mas essa é uma coisa em mim que eu adoro e que eu gosto de falar sobre, porque sempre que eu falo, eu ilumino alguém. E aí a pessoa... né? De repente isso pode me ajudar. Tu pode ver a comparação de 2 jeitos. Eu não vou te dizer pra não te comparar, porque é impossível. Porque tu sempre vai fazer algum tipo de comparação. Mas eu vou tentar te dizer... Vou tentar não, né? Eu vou te dizer tente usar a comparação como algo positivo. Tu pode olhar pra uma mulher que tu vê que é bonita e pensar, ela é bonita e eu sou feia. Ou o cabelo dela é bonito e eu meu feio. Ou o corpo dela é bonito e eu meu feio. Ou ela é inteligente e eu sou burra. Sei lá. Ou tu pode olhar pra ela e pensar, o corpo dela tá muito bonito. Nossa, esse corpão que ela tem, que incrível. Significa que é possível ter um corpo assim, né? Então, deixa eu ver aqui na minha vida o que eu posso fazer pra tentar chegar lá. Pensa que se aquela pessoa chegou onde tu quer chegar, onde tu admira, onde tu acha legal, se ela tem algo que tu acha legal, se ela faz algo que tu acha legal, é possível. É claro que daí, dadas as devidas proporções e considerando tua realidade, tua rotina, tua vida, tuas condições financeiras, que seja, pode ser que tu não vá chegar exatamente no mesmo lugar que aquela pessoa. E tu não vai ter o corpo igual dela de nenhum jeito. Porque vocês são pessoas diferentes, os corpos são diferentes. Então, igual nunca vai ser. Mas tu admirou que, poxa, sei lá, ela tem a barriga definida. O que tu pode fazer, se é uma coisa que tu quer, pra ter a barriga definida também? Porque se ela conseguiu, significa que é possível. Então, que bom que é possível.
Significa que se eu quero, eu posso ver o que dá pra fazer pra chegar lá, porque é possível. E melhor ainda, se pessoas já fazem e é possível, existe um jeito, existem caminhos. Eu não vou nem precisar descobrir a roda, inventar a roda. Tem gente aí, tipo eu, tô ali na internet todos os dias mostrando a minha rotina. O meu jeito de fazer as coisas, enfim, pode ser um caminho que ela pode tentar trilhar pra chegar e fazer alguma coisa do jeito que eu faço, se ela acha legal. Ela não precisa nem descobrir e inventar um caminho novo. Já tá lá, já existem fórmulas, digamos assim, sabe? Então, quando tu muda a visão da comparação pra isso de ela é boa e eu sou ruim para incrível, o que ela tem, o que ela é, o que ela faz, é possível, eu quero também, eu posso. Muda o jogo. Porque daí tu te tira de uma posição de vítima, de sofrimento, de inferioridade que tu te coloca, de te sentir mal por quem tu é, pelo que tu tem. E tu te coloca numa posição uma posição ativa, de que tu pode fazer alguma coisa sobre aquilo. Porque além de tudo, tem gente que se compara de forma negativa. Então vamos falar de mulher, porque eu sei do que ela tá falando. Eu tô falando de mulher e de aparência. Ponto. Tem muita mulher reclamando e não fazendo nada pra mudar. Se comparando, se diminuindo, se sentindo mal e não fazendo nada pra mudar. E aí não adianta. E aí realmente é só um sofrimento. Aí é claro, que nem eu falei, existem várias questões que por vezes impedem aquela mulher. Então, pra todo mundo que tem a sua questão específica, o seu problema, né? A gente tem transtornos, etc. Eu sempre gosto de fazer esse disclaimer, não é pra ti que eu tô falando. Eu tô falando que é pra aquela mulher especialmente que podia estar fazendo e não faz. Por preguiça, por, sei lá, por falta de organização. Então é isso, a questão da comparação. Eu tinha a minha barriga daquele jeito, que tu já falou que tem pergunta sobre a cirurgia, então eu não vou a fundo, eu vou falar sobre a questão da aparência. Óbvio que eu preferia não ter a barriga daquele jeito. Óbvio que eu via barrigas por aí e pensava, uma barriga, né, lisinha, sem a pele, tal. Mas é uma barriga. Não me faz ser menos do que a pessoa que não tinha barriga como eu, entende? Além de tudo, tem que ter essa noção de que é óbvio que a aparência importa. Seria muito hipócrita e mentiroso da minha parte dizer, não importa, gente. O que importa é só o que tu é por dentro. Não, né? Quem a gente é por fora importa muito. Mas não adianta nada ter a barriga de tanquinho e tu ser uma pessoa horrível. Entende? Então, assim, tem coisas que são importantes também. E quem tu é não se define pela tua aparência. Eu acho que a gente tem que, sabe, se organizar mentalmente, ter mais clareza de quem a gente é, o que a gente quer da vida, porque isso também melhora a questão da comparação. Eu acho que esse é o resumo com relação a isso. Eu sempre falo, né, que eu acho muito... Tu é a única pessoa que eu conheço que realmente age dessa forma, de... Eu não te vejo vendo alguém que fez algo muito legal ou algo muito incrível e utilizando isso de forma negativa. Todo lugar que tu vai treinar, tu tem a musa daquele CrossFit, a musa daquela academia. Tipo, meu Deus, olha o que ela fez, eu quero ser igual. E isso é bem único. E eu não sou uma pessoa invejosa. E quando eu me vejo invejando alguém, tipo assim, quando eu vejo que tem uma pontinha em mim querendo invejar de uma forma ruim mesmo, assim, porque inveja é ruim, né? Não é uma coisa boa, então não dá pra dizer que aquela inveja é boa, não. Eu já me pego na hora nisso, assim, tá, para. Oi? Né? Volta pra realidade. Não é um sentimento bom pra ter, pra tu ficar sentindo. O que aquela pessoa tem ali que fez tu começar a querer sentir isso? Essa pessoa tá fazendo mais nessa área que tu, e tu sabe que tu podia estar fazendo mais? Então vamos acordar pra vida, Vanessa? Vamos melhorar? Entendeu? Porque tem isso, às vezes a gente também... eu vejo isso muito na internet, né? A pessoa vai lá, se compara, e aí ela se sente menos, de alguma maneira, por alguma razão. E aí o que ela faz? Ela joga essa frustração naquela pessoa. Então ela tenta, de alguma maneira, diminuir aquela pessoa. Como, por exemplo, agora, provavelmente vai ter comentário do tipo, a Vanessa só tem o corpo que ela tem por conta da cirurgia. Vai ter. Ainda bem que eu fiz um monte de vídeo de antes, que é pro pessoal ver que o corpo que eu vou ter daqui a pouco, eu já tive antes. Agora eu só não tenho mais a pelanca na barriga. Mas o músculo que as pessoas vão ver já tava ali. Então ninguém vai diminuir o meu resultado porque eu fiz uma cirurgia. E às vezes a gente tem isso, porque a gente tá se sentindo mal, então a gente quer que o outro seja menos. Parece que igualar a gente.
Não precisa. Ah, mas ela é exagerada. Não precisa. Mas ela é isso. Ai, olha que exagerada. Ela faz o café da tarde e não come. Talvez porque ela não tenha esse domínio e próprio, então ela quer... Mas, gente, tá tudo bem, entendeu? Tu não precisa diminuir o outro para aumentar. Porque, no fim das contas, não vai te aumentar. Tu vai continuar no mesmo lugar. E tu só vai estar adicionando mais um sentimento ruim. Então, tenta melhorar. Se faz sentido, se é uma coisa que tu deseja, que tu quer. Te melhora. Ao invés de só ficar te sentindo mal e tentando diminuir o outro pra ver se te alivia um pouco. Se massageia o teu ego. Ótimo. Vá. Como tu vê as coisas que tu não fez? Tem algum arrependimento ou tu vê apenas como curso natural da vida? Entende? Tipo, sei lá, faz faculdade? Pode ser coisas que... Não sei se é faculdade, mas assim, coisas que talvez tu tinha um sonho de fazer e tu acabou não realizando. Tu tinha um objetivo, tu acabou não correndo atrás. Vai parecer meio pesado isso que eu vou falar agora, tá? Mas eu não era uma pessoa de muitos sonhos, né? Eu não tinha sonhos, ambições. Tanto que eu digo que o que eu vivo hoje eram coisas que eu nem sabia que eu poderia sonhar. Deus realizou sonhos que eu nem sabia que eu tinha. Então, a gente começa por aí. Agora... Já teve muita gente querendo me diminuir porque eu comecei faculdades e não terminei, por exemplo. Mas eu acho que, pegando um exemplo, vamos... Tá. Falando da tua jornada na internet. Tá. Tu já tá ali faz mais de 10 anos. Uhum. E ao longo desse período existiram projetos ou coisas que, isso é muito legal de fazer, que eventualmente tu não fez. Tá. Um motivo ou outro. Como é que tu encara isso hoje? Tem coisa que eu fico assim, devia ter feito. Porque tem coisa que eu não fiz, falando disso do trabalho, por falha minha na época. Seja procrastinação, seja falta de organização, seja insegurança. Então, hoje eu vejo que eu perdi a oportunidade naquele momento que eu estava vivendo de ter feito algo. E eu não fiz por falha minha de coisa que eu podia ter feito, que eu tinha controle. Tem coisas que começam e eu termino na metade, eu não vou até o fim. Isso, às vezes, se deve à minha característica, né? Que eu tenho uma característica que me faz ser mais ou menos assim. Mas também tem coisa que eu tenho muita facilidade de... Não tá fazendo sentido. E aí, pronto. Então, eu iniciei 3 faculdades. Não me formei em nenhuma. E tô super em paz com isso. Seria legal ter uma faculdade? Hoje... seria só pra eu dizer que eu concluí uma faculdade. Mas, assim, na época que eu iniciei comecei administração. Não era pra mim nada a ver, tem número em administração. Não sou boa com número. Fazia sentido. Larguei. O que eu ia fazer lá? Eu já tava começando a rodar nas cadeiras de número. É tão ruim assim que eu sou em número, só pra vocês terem noção. Fui pra publicidade, porque fazia sentido. E tava sendo incrível. Mas aí, eu precisava trabalhar. E no meu trabalho eu já estava aprendendo muito de administração e publicidade. Eu tinha minha própria loja, pra quem não sabia. E aí eu vivi num momento em que eu trabalhava o dia inteiro. E que daí eu tinha faculdade. E que quando eu chegava da faculdade eu tinha que trabalhar de novo. Que era o meu canal do YouTube quando eu comecei. A faculdade estava atrapalhando o meu trabalho. E não estava me acrescentando nada. E eu ainda estava pagando um monte todo mês. Aí eu falei, não, quer saber? Deixa, outra hora eu faço. Porque agora eu vi que era hora de dar o gás no trabalho. E bem que eu fiz. Para um lado e para o outro. E no fim das contas também a forma como a vida se desenrolou naquele ano e no ano seguinte, com tudo que aconteceu e tal. Então, assim... Acho que aqui tem 2 exemplos. Eu vou pegar, na verdade, esse último exemplo da faculdade e eu vou trazer um outro exemplo, que é esse podcast que está acontecendo agora. Porque no caso da faculdade, o que aconteceu foi, na verdade, tu fez. Uhum. Porque tu poderia ter o arrependimento agora de, tu seguiu a faculdade, mas tu abandonou o teu projeto do YouTube, por exemplo. Porque tu estava na faculdade. Uhum. Que é o que provavelmente eu faria. A faculdade era o certo. Vou fazer a faculdade que é garantido e o projeto do YouTube é o risco. Eu vou abandonar o risco e fazer o garantido. Tu inverteu. Mas é que eu tinha a minha empresa também, né? Não foi só Sim, pelo YouTube, não, né? mas enfim. Mas sim. Um era o projeto arriscado e o outro era o garantido, normal. Mas aí naquele caso, talvez o arrependimento não teria sido do largar a faculdade que a gente está falando agora, mas do YouTube. Uhum. Onde é que eu estaria se eu tivesse seguido no YouTube? Tu jamais iria saber. E com o podcast, o que aconteceu foi, a gente tinha ele e por um motivo ou outro a gente abandonou.
Mas esse motivo outro não foi porque ou porque nós, enfim, surgiu um outro projeto que tomou prioridade. Como foi no caso da faculdade com o YouTube. Foi por total falta de disciplina, de que tá muita mão, não, vamos parar. E quando a gente resolveu voltar com o podcast, eu lembro que eu olhei o Vanessinha, se nós tivéssemos seguidos lá atrás, onde é que ele podia estar agora? Exatamente. Porque, olha só, fazia todo sentido, a gente tinha que ter ele ainda. Mas aí tem que aprender. Mas eu ia dizer só porque, no meu caso, eu uso isso muito como combustível para algumas situações, do tipo, eu não gosto da sensação de pensar onde eu estaria se eu tivesse feito. E para mim isso me ajuda quando tem algum projeto que eu vou abrindo mão, mas daqui 5 anos eu não quero pensar onde é que eu estaria se eu tivesse feito. E agora com o podcast é bem isso que a gente se pergunta, onde é que nós estaríamos se tivéssemos feito? Exato. E agora precisa essa constância, ok, vamos manter, vamos ir adiante. Então, de uma forma geral, eu lido bem com essa questão. E eu acho que é mais aprender. Então, do tipo, quando eu largo alguma coisa no meio do caminho, por irresponsabilidade, não vou botar irresponsabilidade, mas enfim, por questões minhas, que eu controlo e que poderia ter sido melhor, é um aprendizado do tipo, onde é que eu tenho que melhorar? Por que eu falhei aqui? Por que eu agi assim? Para que numa próxima oportunidade, num próximo projeto, eu não aja da mesma maneira, entende? Eu saiba lidar com os gatilhos e etc. Maravilha. Tem muitas perguntas com assuntos diferentes, tá? Então eu vou ir para mais uma um pouquinho diferente, que é o que te faz passar por cima do desconforto e agir? Pensar no resultado. É isso. De qualquer coisa. Justamente porque como eu gosto de ter os objetivos e saber onde eu quero chegar e saber por que eu faço o que eu faço, é pensar no resultado. Então, por exemplo, quando eu vou tirar os exemplos de mim e daquilo que a gente sempre fala de hábitos e tal. Vamos pensar na Sara, com as telas. A gente decidiu não dar tela pra Sara, né? Televisão, celular, etc. Por um bom tempo. Teria sido muito mais fácil pra nós, em vários momentos, ter colocado ela na televisão. Até hoje, seria muito mais fácil se a gente só ligasse a televisão, deixasse ela ali na frente e vamos fazer o que temos que fazer. Certo? Então, foi desconfortável, né? Em vários momentos é desconfortável, aliás. Seria muito mais confortável e fácil a gente botar ela na frente da televisão. Mas a gente tem um objetivo claro e a gente tem clareza do porquê a gente tá fazendo o não dar telas pra ela todos os dias. E a gente colhe os frutos disso. A gente falou esses dias no restaurante, né? A gente tava sentado esperando a comida, já fazia uma meia hora esperando, e a Sara e o Thomas bem tranquilinhos. E a Sara e o Thomas sentados, brincando. Mas nem sempre foi assim. Exatamente. Foi muito desconfortável. Vários momentos foram desconfortáveis. Especialmente a Sara, nesse quesito do restaurante, sempre foi mais tranquila. O Thomas, ele é muito mais agitado, muito mais cheio de energia. Então, o processo para fazer ele ficar sentado no restaurante não foi tão simples. E esperar, como ele faz hoje, ainda não é perfeito, ainda fica nervoso, ainda faz bagunça, ainda joga coisa no chão. Mas é uma evolução. É desconfortável, mas a gente tá fazendo o que tem que fazer para chegar naquele objetivo. Que é ir almoçar, tá todo mundo sentado, a gente conversa, as crianças brincam, a gente consegue ter um almoço tranquilo, onde todo mundo come junto, a gente não precisa comer separado, porque um tá andando atrás da criança no restaurante, enquanto os outros estão sentados. Ou a gente não dá a tela todo dia, porque a gente sabe que a tela tem seus malefícios. Então, ok, a gente tá preferindo passar pelo desconforto agora, para ter o mais fácil depois, digamos assim. Então... Claro que é um equilíbrio, né? Porque muitas pessoas podem ouvir isso e, mas eu não consigo, entende? A gente não... já existiu momentos que agora a gente precisa fazer isso daqui com a Sara, deixa ela assistir o filminho, tá 30 minutos que a gente precisa E hoje agora. Ela vê televisão, ela assiste um filme no domingo, e assim, a gente já vê a diferença no comportamento dela também. Quando ela quer, tipo assim, ela quer e ela quer mais, então a gente vê que... Ela acorda já... Hoje é domingo. Ela pergunta, porque ela já sabe, ela espera, por isso ela gosta. Então, eu digo que é escolher o teu difícil. Por quanto tempo tu quer que seja difícil? Vamos falar de novo de criação de criança. O sono do bebê. Lá no começo, especialmente, quando é aquele período mais difícil da privação de sono e tal, a gente tem a tendência de fazer aquilo que no momento parece mais prático. E aqui, de novo, não tô julgando ninguém e dizendo como vocês devem fazer, tá? Só estou exemplificando onde eu quero chegar. A gente vai acabar fazendo coisas, sei lá, colocar o bebê na cama com a gente, dar mamar pra qualquer coisa que acontece, qualquer choro do bebê, a gente já dá um mamar, e pro bebê dormir a gente dá um mamar. A gente vai criando o que a gente chama de associações. As mães que estão assistindo aqui sabem do que eu tô falando. Que são, a associação é o que o bebê tem que acontecer pro bebê poder dormir.
E aí, depois, a gente vai ter um bebê que só dorme daquele jeito, porque ele acostumou daquele jeito. Que naquele momento, pra nós, era mais fácil, que a gente tava cansada. E eu entendo, porque eu tive dias em que eu acabei colocando a Sarah na cama ou o Thomas na cama. Eu não queria mais, eu tava cansada, só queria dormir. Mas aí, quando a criança entendeu aquilo ali, ela vai querer só aquilo ali, depois pra gente tirar é muito mais difícil. Porque acostumou. E aí, tem um outro ponto. Tu pode escolher desde o início aquilo que pode ser mais difícil, que é a função de ter que ficar levantando, de lidar com o choro da criança e ficar indo lá toda hora no quarto pra acalmar ele, pra ele aprender, ter autonomia de sono e conseguir dormir, etc. Vai ser difícil por um período, mas vai ser um período curto. E depois vai ficar fácil ou menos difícil. Enquanto, da outra maneira, a gente vai ter um difícil por muito mais tempo. E o mesmo vale para os nossos hábitos. E o mesmo vale para tudo, eu acho. Do tipo, se tá difícil agora ficar do jeito que tu tá, tu não te agrada do teu corpo. É difícil. Fazer dieta pra ti é difícil? Tá, mas ela não vai ser difícil pra sempre e tu vai começar a colher os resultados dessa dieta. Então, vai ficar mais fácil o processo, tu vai começar a ter resultado, nada motiva tanto quanto o resultado, tu só vai ficar cada vez melhor e o processo vai ficar cada vez mais leve. Então, é difícil por um período de tempo e depois fica bom, menos difícil. Enquanto tu não fazer nada pra mudar os teus hábitos, a tua vida, a tua rotina que te incomoda, vai ser difícil pra sempre enquanto tu não mudar. É o clássico, escolha o seu difícil. Escolha o seu difícil, escolha as suas batalhas. Eu acho que isso responde. Eu noto que tem questão de... Tu fala agora o exemplo do sono do bebê. E eu lembro a diferença agora da Sarah com o Thomas, né? Porque a Sarah também não tinha tanto conhecimento. Então, a gente estava buscando... A gente não se importava desde lá em fazer o difícil. Eu até mas tinha o conhecimento, 100%. mas eu não tinha o conhecimento aliado à experiência. Que o Thomas, ele veio. Eu juntei o conhecimento que eu já tinha da Sarah, tudo que eu estudei, e mais o que eu estudei com o Thomas, porque eu estudei mais ainda, e depois a experiência que eu já tinha tido com a Sarah, então eu sabia, não, aqui realmente vai ser diferente desde o início. E aí foi muito melhor, né? Não, por isso, eu lembro que com a Sarah, eu chegava a ficar 40 minutos, 1 hora ninando ela. Uhum. E ficava. E colocava no berço, ela acordava, pega de novo. E com o Thomas é desde 1 mês e meio. Ele vai pro berço acordado, sozinho, que o pessoal fica chocado, né? E dá. Vou colocar o Thomas pra dormir. Aí subo dessa escada. Já? 30 segundos? Sim, ele tá ali acordado, já vai pegar no sono. E funciona, realmente. Que bom seria se tivesse algum curso de sono do bebê, né, Vanessinha? Tem algum que tu conheça? Por incrível que pareça, existe um chamado Nana Neném e é meu. Olha! Onde é que encontra isso? Adoro a tua sutileza, bonitinho demais. Eu tenho um aulão onde eu conto toda a minha experiência com o sono das crianças e conto também tudo aquilo que eu acredito que seja essencial as mães saberem com relação ao sono do bebê. O que é importante saber para organizar o sono do bebê e dar essa autonomia para a criança. Que não é só sobre dormir a noite inteira, porque um recém-nascido não vai dormir a noite inteira, mas é sobre a criança saber dormir. E Vanessa, meu bebê é muito pequeno, não tenho tempo pra isso. Mas é só uma aula, é pequenininha, não é muito tempo. Tu consegue assistir, porque é bem rapidinho, não é um curso de muitas aulas. Mas como é que eu sei que vai dar resultado? Uai, porque já tem muita gente que fez e teve resultado. E é a minha experiência ali. E que as pessoas falam disso? E as pessoas falam disso. Tem depoimentos? Tem depoimentos. Mas é muito caro, Vanessinha. Não, ele é bem baratinho. Eu fiz um preço acessível, porque eu sei que sono de bebê é uma coisa que todo mundo precisa saber. Então, aliás, todos os pais e mães. Mas meu bebê ainda não chegou, já vale a pena? Eu tô grávida. Com certeza. Especialmente. Porque daí quando ele chegar, tu já vai começar fazendo certo desde o primeiro dia. E o meu tá com 3 meses, ainda posso? Ainda pode. Serve pra bebês, né, gente? Então, nos primeiro ano de vida especialmente, mas depois ainda é válido. Desculpa, não entendi. Onde é que eu encontro? No link que tá aqui embaixo, seja no Spotify, seja no YouTube, vocês encontram o link do aulão Nana Neném. E eu posso indicar pra outras pessoas? Com certeza, se funcionar pra ti, e eu acredito que vai funcionar, daí tu só passa a palavra pra frente. Muito bem. Então, eu acho que eu já cobri boa parte das perguntas. Assim, as outras estão muito repetidas. Eu tenho só uma última de um amigo nosso que é... Pergunta pra Vanessa como é que ela te aguenta. Não é fácil, mas... A gente tá aí, né? Estamos casados, então tem que aguentar. Não tem muito o que fazer. Mas não é difícil de aguentar, não, cara. É tranquilo. Tem uma pergunta que a gente faz para todo mundo, que é um hábito que a pessoa devia levar para a vida dela. Qual seria esse hábito?
Um hábito que eu acho que todo mundo deveria ter. A gente sempre pergunta isso para os outros eu tinha que ter pensado sobre isso antes, né? Para poder responder essa pergunta. Ai, qual hábito? Deixa eu parar de pensar nos hábitos individuais, de tipo, treine, se alimente direito e etc. Ai, João, não sei. Eu penso rápido, mas agora eu travei. Uma coisa só? Uma coisa só. Me faz outra pergunta, depois a gente volta pra essa? Não? Não. Ai. O hábito de cuidar de si. Ai, tu forçou a barra agora. Mas cuidar de si. E aqui a pessoa vai entender se cuidar de si da forma que cabe pra ela. Porque pode ser aquele pequeno hábito de se arrumar todos os dias para viver, de fazer alguma coisa por si. Muitas mães que nos assistem aqui não têm esse hábito de cuidar de si. Muitas mães se deixam de lado porque não tem tempo, porque não tem ajuda. Muitas delas não têm um marido parceiro como eu tenho, que facilita a vida. Desculpa, não tem o quê? Um marido parceiro como eu, que facilita a vida. Tem. Então, o hábito de se cuidar, de olhar para si. E de... Daí agora já vai... Opa! Quase derrubei o microfone, galera. Perdão. De olhar para si, de se conhecer e entender o que eu tô sentindo, o que me incomoda e buscar melhorar. Então, é um hábito que eu tenho que dar uma explicação. Tá bom, não? Né? Tu ganhou. Mas é por isso, ótimo. Porque a gente não se cuida, porque se deixa por último. A gente não se prioriza. A gente acha que é bobeira, que o que a gente faz hoje não tem consequência no futuro e tem. E não se deixar de lado. Não se deixar de lado, se conhecer, atender às nossas necessidades. E entender que se amar é diferente de se aceitar. Então, não é porque eu me amo. Né? Eu amo a Vanessa. Porque, poxa, meu corpo, a minha mente, isso aqui que eu tenho aqui, é o que eu tenho para viver essa vida. Então, eu amo isso, eu prezo por isso, porque é muito precioso, é a minha vida, é quem eu sou. Mas eu não preciso me aceitar como eu tô agora. Porque a gente muda. Eu posso mudar aquilo que me incomoda para me transformar numa pessoa melhor. Seja na parte estética, seja em características minhas e hábitos que eu tenho e coisas que eu faço que não são tão legais. Então, eu me amo, mas eu não preciso me aceitar. Eu não precisava aceitar a minha barriga do jeito que estava. E eu ter mudado, ter feito a cirurgia para resolver a minha barriga significa que eu não me amo? Não, significa que eu me amo tanto a ponto de mudar aquilo que me incomoda para que eu possa ser ainda mais feliz. Para que eu possa ser uma pessoa melhor para os outros. Então, se eu sou uma pessoa muito irritada e impulsiva, eu me amo tanto a ponto de querer o melhor para mim. O melhor para mim vai ser melhorar essas características. Tanto porque eu vou me sentir mais leve, tanto porque eu vou ser melhor para quem está comigo. O hábito de cuidar de si. Esse é o hábito. E tudo isso que eu falei junto. Muito bem. Eu quero agradecer a tua presença aqui. Quais são tuas redes, para o pessoal que quer te acompanhar? Para quem não me segue, eu sou Vanessa Lino _ no Instagram, Vanessa Lino no YouTube. E tô aí, meus links estão todos aí para vocês. E host do mesmo podcast, né? Host desse podcast, por acaso. Perfeito, pessoal. Obrigado pela atenção de todos, né? Obrigado pela entrevista, Vanessinha. Foi um prazer te entrevistar. De nada, foi um prazer ser entrevistada por você. E até a próxima. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.